é só eu sair daqui assim que eu começo a analisar. Daí, enquanto eu tenho um pouco de sotaque, Sim. a gente puxa um pouco, mas ainda assim eu tento manter, né, o sotaque meio clean, assim, meio sem ser demais, porque Sem puxar, são né? anos aí fazendo locução, né? Então, Até porque na dublagem acho que devem pedir muito isso, né? Pra você... também. Pra Nesse lance da dublagem, você também tem que esquecer do... É porque eu imagino que eles não queiram, vamos dizer, atrelar o personagem que veio de lá à identidade visual de uma determinada região aqui, até pra vender bem nas demais, né? É. E tem até uma questão engraçada de virar chave, digamos, quando eu vou dublar. Porque como eu atuo, né, em várias áreas, digamos, às vezes eu estou fazendo um trabalho como ator, apresentador, assim, é uma coisa que eu tenho feito muito hoje em dia, de trabalhos assim, mais voltado para o sentido de materiais institucionais, de empresa, internos, de treinamento, muito com leitura de TP, né, que a gente fala. E daí, quando eu faço esse tipo de material ou locução, eu tô ali sendo aquele cara com português bem correto, certinho e tal. Mas daí, às vezes, tem dias assim que eu saio desse lugar e vou pro estúdio dublar. E daí chega no estúdio, Aí tem que ser natural, né? Você tem que ser natural, né? Não Falar, adianta. você vai. É, né? não adianta dizer bater TI se pudesse, né? Não. Justamente. Porque muitas vezes ali a tela, né, de texto ali, né, que foi feita a tradução, tá te falando ali, fale, você irá fazer tal coisa, mas a gente resolve na hora, fala, não, vamos falar, você vai fazer tal coisa. É isso que eu ia perguntar, se você tem uma certa liberdade pra isso. Tem algo, pelo menos os trabalhos que eu tenho feito, aí faz uns 4 anos pra cá, comecei a dublar mais. Antes eu fazia pouco, assim, isso. E comecei desde então, assim, esses estúdios aqui de Curitiba, que eu tenho dublado, assim, a gente tem uma certa liberdade para inserir alguma coisinha, porque às vezes o lip sync da boca, né, não tá bem certinho, assim, o que às vezes o tradutor propôs e achou. Às vezes a gente percebe, falta uma coisinha, ou tá sobrando alguma coisinha. E a gente tem uma preocupação bem grande, assim, pelo menos aqui, em fazer uma coisa bem legal do lip sync da boca. Assim. O brasileiro é bem posicionado, né? O dublador brasileiro é bem reconhecido fora daqui. Tanto né? que, inclusive, é engraçado de ver, porque tem alguns projetos que eu fiz, assim, por exemplo, que são, assim... em inglês ou que foi pro japonês, ou japonês pro inglês, coisas assim. E eu vejo, assim, outras línguas, o quanto a galera, muitas delas estão nem aí com o lip sync da boca, assim. Não, às vezes, principalmente, assim, para desenhos e tal. Tipo, às vezes o cara tá com a boca fechada e o áudio tá saindo ali. Tipo. E nessa questão eu quero te perguntar, o Castelo Rá-Tim-Bum foi exibido em outros países. Você chegou a ver a versão do Castelo Rá-Tim-Bum dublada em outra língua? Talvez em espanhol. Pior que não, você nunca pensei nisso, sabia? Tipo, como é que será que é a voz do Nino? Eu cheguei a ver justamente eu cheguei a ver o filme assim legendado, né? Mas eu nunca pensei nisso, em ver, em saber inclusive se tem outras línguas. Quem foram dublado, os atores quem que colocaram dublou. voz em você? Eu tive essa curiosidade esses tempos atrás em ir dar uma olhada num projeto que eu fiz, que infelizmente eu não posso falar o nome porque ainda não estreou, de dublagem, que tem um contrato aí, mas que justamente eu sabia que era japonês e bem famoso lá no Japão, esse anime, é um anime. E daí eu falei, deixa eu dar uma olhada quem que é o dublador, porque eu comecei a achar tão ótimo assim, o dublador que fazia, o cara era ótimo e tal. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui quem é ele. E justamente, ele era um cara assim super famoso lá no Japão, assim, um cantor famoso e ator famoso assim no Japão. E ali eu justamente tive a curiosidade e nunca pensei nisso. Alguém já fez. Quem que dublou o Nino? Eu me lembro de ter visto numa entrevista do Danilo Gentili, se não me engano, que ele trouxe o Kiko lá, o original do Chaves, e o dublador. Sim, cara, eu lembro disso. A cabeça explode, porque é um cara falando com a voz que a gente conhece e o outro falando enrolado, né? E o Villagrán é aquele jeito meio de falar, né? E você fala, porra, cara, muito interessante isso, né? E você tem essa de fazer voz assim também, ou é sempre a sua voz? Assim, por exemplo, desenho é uma voz... Faço, eu tenho algumas vozes. Faço a que a gente chama de vozes caricatas. Tem algumas coisas. Olha, tem algumas. Eu tenho desde coisas assim, mais pro super-herói. Uma voz mais assim, super-herói. Até mais grave também, super-herói, nesse perfil assim, meio Buzz Lightyear. Mas você tem voz do cara malvadão. Eu faço muita coisa assim, mas tem outros perfis também, daquela coisa meio engraçada, tipo bicho animado, coisa assim. Já fiz algumas coisas com esse perfil de voz, ou com uma voz mais rouca, uma voz mais assim.
Ou coisas agudas, mas com falsete. Enfim, eu tenho vozes caricatas. E vem no roteiro especificado como deve ser a voz ou você tem liberdade para criar? Aí depende muito. Normalmente, quando você vai dublar um desenho, aí você normalmente passa por um casting onde você já manda assim, uma proposta de voz. Assim, tipo, você recebe o briefing, vamos dublar, digamos, os Simpsons. Então, o Bart é uma criança de 12 anos e faça uma voz nesse estilo. E daí normalmente existe um casting, assim. Mas de dublagem até hoje eu nunca fiz muito personagem. Normalmente foram mais assim coisas com o meu perfil de personagem mesmo. Tá. Por exemplo, essa que eu fiz agora, que é esse anime japonês, são 80 capítulos, fiquei quase um ano dublando, assim, indo 2, 3 vezes por semana dublar. É uma voz assim, é só um menino jovem, assim, de adolescente. Então só fazia uma coisa mais aqui, assim, mais animado, nesse lugar e tal. Era mais aqui, assim. Mas faço de tudo um pouco. Nesse universo de locução, assim, tem uma variação grande. Eu pego materiais, às vezes, uma coisa mais... aquele institucional, que você fala de uma marca mais séria, com essa voz mais grave. Até aquele varejo, que tem o varejo clean, que é... compre a minha marca, ou compre a minha marca! É só hoje, promoção! Então, você tem variações boas aí de voz nessa história. Cuidar para não estourar o áudio. Estamos monitorando. E é divertido, porque a gente vendo o trabalho de dubladores, ver o personagem falando do lado do dublador quando tem esses vídeos na internet é sempre muito curioso, né? Eu até engraçado, porque depois que eu comecei a dublar, e daí eu já até conheci alguns dos dubladores nossos aí principais, né, nacionais aí. E depois eu mais que nunca fui ver mais coisas, então eu conheço o rosto da maioria deles. Daí é até engraçado, assim, eu não consigo ver filme dublado, assim, porque primeiro que eu gosto de ver filme legendado para acompanhar melhor o filme, apesar de, né, eu sou dublador, então tenho o maior respeito e amor pela minha profissão, mas gosto muito de ver mais legendado. Mas, assim, é engraçado quando eu vejo um filme dublado, porque daí, quando eu conheço o rosto do dublador, putz, eu não consigo daí, assim, ver, né? Eu fico lembrando do dublador o tempo inteiro. Do você fica assim, pô, Marcão, não era assim, cara, fazer. Por que você não usou outra nuance? Sei lá. Sei lá, quando eu vejo o Shrek do Bussunda, eu lembro do Bussunda toda hora quando eu vejo o Shrek falando. Com a voz dele. É verdade. Eu me incomodou um pouco, por exemplo, quando assisti Enrolados, que tem a voz do Luciano Huck. Me incomodou muito, porque o Luciano Huck tem uma voz tão marcante, tão Luciano Huck, que eu não conseguia ver o personagem, né? Então, fica difícil, me incomodou um pouco. Porém, por outro lado, a gente tem dubladores incríveis no Brasil. Teve um que era um dos meus favoritos, que era o Orlando Drummond, que faleceu já tem um tempo, ele tinha mais de 100 anos, acho até. Maravilhoso. E ele que fazia o Popeye, o Scooby-Doo, né? Ele era muito bom, né? Ele fez o que ele tinha uma versatilidade naquela voz. O Popeye e o Scooby-Doo foram os mais, mas ele teve tanta coisa maravilhosa que fez. Ele fez vários filmes do Herbert Richards, né? Dos estúdios. Você conheceu o Herbert Richards ali, o estúdio deles ou não? Não cheguei a conhecer. Nunca foi nesses estúdios mas grandes? Eu tenho um grande amigo daqui que até imita um pouco o Herbert, que ele é dublador aqui em Curitiba, também o Bruno. E ele imita assim, o Herbert, que uma voz dele que ele tinha assim, desse jeito que ele falava. Ai, que bom! Gostava, é um dos precursores, né? Acho que todo mundo lembra, assim, no começo de um filme nos canais, né? E falava assim, versão brasileira Herbert Richards. Mas era ele próprio que fazia isso? Eu acho que não. Acho que não. Não, acho que devia ser outro dublador. Acho que era algum outro dublador que fazia. Não sei quem, mas se você que está assistindo sabe quem fazia a voz de apresentação dos filmes de Herbert Richards, escreva nos comentários, por favor. A que faz aqui em Curitiba, por onde você está trabalhando, como que é o nome da... Essa, por exemplo, nós temos hoje algumas aqui, mas a Astrolábio, que eu tenho trabalhado, que já tem algum tempo aí que está batalhando dentro desse universo. Mas rola uma versão brasileira Astrolábio?
Pior que nunca perguntei. Inclusive, um grande abraço pro Vadeco, que é o dono da Astrolab, um grande querido, grande músico, compositor e produtor. O irmão dele já esteve aqui, Vina Lacerda, já passou por aqui. Grande Vina Lacerda. E justamente, o Vadeco já tem alguns anos que ele está batalhando por esse universo de... Ele sempre gostou muito, né, de criação de trilhas originais, de peças, filmes e desenhos. E aí ele começou a lutar por esse universo e trazer, de uns anos para cá, dublagem para Curitiba, assim, de longas, filmes. Eu ainda justamente brinco que eu estou aprendendo na prática, né? Porque é um trabalho assim, minucioso e cada filme é uma história. Semana passada eu fui lá fazer um longa daí, francês, que é recente, agora me fugiu o nome. Mas bem recente, de 2022, a gente já está dublando. E tem continuidade, até fiquei feliz, porque eu peguei o protagonista e falei, ótimo, do que tem continuidade, então vou ter mais trabalho. Perfeito. Não, é brincadeiras à parte, assim, é um filme muito legal, de ação, assim, um filme de ação que assim, cada filme é um desafio, assim, né? E é engraçado que depois você termina, assim, é igual quando você termina um projeto de cinema ou peça, você fica um pouco órfão, assim, depois você termina e fala, poxa, eu tava tão acostumado. Principalmente com esse seriado, que eu passei 9 meses, foram assim, indo 2 a 3 vezes por semana lá na Astrolab dublar. Então você cria uma paixão ali, um carinho. E aí você é assim, obrigado a falar em casa com o cachorro, né? Tipo, não vou te dar ração agora. Bem isso. Eu brinco que queria ter pego assim, um seriado pra fazer, se Deus quiser, ainda, quem sabe, algum dia na vida, tipo Simpsons, que tem 300 temporadas. Daí acho que você demora alguns anos sendo dublador. Uma continuidade, né? Uma continuidade, né? Quem fez Simpsons, tanto que Simpsons até foi mudando dubladores no decorrer. Né? Isso deve ser um desafio, né? Você dá continuidade a uma voz que veio de outra pessoa, né? Que a gente vê, por exemplo, aquela brincadeira sempre do qual pica-pau você prefere? O original ou aquele redesenhado? E o pessoal brinca, fala, não, esse é o pica-pau de mentira. Né? O pica-pau doido. Agora quando a gente vê na voz também, deve ser um puta desafio, né? Você já chegou a ter que dar continuidade ao personagem de outro dublador? Não, que eu até agora que eu lembre, não. Assim, todos os filmes que eu peguei foram coisas que começaram. Então assim. não teve hate. A gente ainda está num universo, assim, aqui em Curitiba claro, já estamos começando a pegar alguns grandes filmes, mas no começo foi uma luta bem grande, assim, do Vadeco, e não só do Vadeco, mas a Mônica também, com a dublagem em Curitiba. Mônica Placha. De trazer bons materiais para nós, para cá. Porque não por mal, né? Existem coisas boas e coisas ruins. Existem filmes bons e filmes ruins, mas que bom que existem e que bom que tentaram. E filmes de vários países, mundo afora, que às vezes você pega um ou outro para dublar, você fala, não é muito bacana, mas que bom, né? Que fizeram, né? Justamente às vezes de países pequenos, assim, que nem tem uma tradição cinematográfica, assim. Então você fala, poxa, fizeram o melhor deles, né, querendo ou não, às vezes. A Mônica tem um trabalho muito legal. Se eu não me engano, ela era a voz do Cebolinha, nos anos 80 ou 90, se eu não me engano. Gente, se eu estiver errado, me corrija. Eu não lembro se é do Cebolinha também, mas tem essa história, né, que ela fez a Turma da Mônica. Não lembro agora. Fez alguma coisa assim também.